podes condenar, baseando-se apenas na desconfiança do coração pra condenar. Tens que julgar, e quem somos nós? Crente tem é que orar e santificar as suas voz. Tem verdade que dói, mas é preciso ouvir. Fala, Deus, porque nós com Jesus queremos subir, as profecias se cumprindo. É sinal que Jesus está vindo pra sua igreja levar a que não queira ficar. Não, não, venha o que por cima vamos passar. Eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me, Senhor, até chegar. É bem melhor enchermos o nosso vaso de azeite, porque nós não sabemos a hora que Jesus virá. Em um piscar de olhos ele vem e levará os preparados. E aí daquele que a porta da graça se fecha no juízo final. Vai ser bem diferente. Muita gente dirá: Senhor, em teu nome demônios expulsei, em teu nome milagres eu fiz, falei em outras línguas e até profetizei. Senhor, deixa-nos entrar. E Jesus os dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um servo prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos, os meus amados irmãos e amigos que nos dão o rico privilégio de assistir às lives da Igreja Unida do Parque Sevilha.
transmitida às terças e sexta-feira da minha residência, e nas quinta-feira e nos domingos é transmitido também da residência do presbítero Ambrósio, diácono Robert e os participantes, cada um na sua casa. E nós estamos com esse trabalho desde logo após o começo da pandemia. Não temos ainda uma data confirmada quando voltaremos a nos reunir presencialmente, porque nós estamos dentro desse momento de privacidade, e a Igreja Unida, também do Parque Sevilha, está envolvida em problemas jurídicos, então a gente não tem certeza ainda do nosso retorno presencial. Mas enquanto Deus permitir, nós estaremos aqui online, e mesmo depois de voltarmos a presencial, nós continuaremos online com os nossos trabalhos. Talvez tenhamos que aumentar o tempo, talvez os dias, mas sempre é importante, porque as nossas reuniões, nós nos reunimos para apresentar acontecimentos da palavra de Deus, relatado pelos profetas, pelos salmistas, por Jesus, por seus apóstolos. Enfim, são ensinamentos, são promessas, e nós sempre temos a oportunidade de meditar em alguma coisa. Hoje à noite eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito de um grupo de pessoas que recebem uma missão, uma tarefa para executá-la, recebe todo o apoio, toda a logística para a execução da reconstrução do templo para louvor e adoração do Senhor nosso Deus. O templo de Salomão, aquele suntuoso templo, tinha sido destruído por Nabucodonosor, e após quase 70 anos, o rei Dário, atendendo a uma ordem do rei Sírio, coloca um grupo de judeus para retornarem à sua pátria e reconstruírem o templo, a casa de Deus, o lugar de adoração, de apresentação dos sacrifícios, a casa de socorro, aonde as pessoas se dirigiam para ali serem atendidos socialmente, espiritualmente. Então a gente tem essa informação no livro de Ageu. Ageu está logo depois de Sofonia. É Ageu, Zacarias e Malaquias, aí já termina o relato do Velho Testamento. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 1, tá? Ele compõe-se de 15 versículos. Nós não vamos ler os 15, nós vamos ler 11 versículos e vamos falar a respeito deles. Então vamos lá. No segundo ano do rei Dario, no mês sexto, no dia 1º do mês, veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo:
Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor seja reedificada. Então veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu, dizendo: é para vós o tempo para vós habitardes em vossas casas ornamentadas, enquanto esta casa está deserta? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai bem sobre os vossos caminhos. Semeais muito, recolhei pouco, comeis, mas não vos sacieis, bebei, porém não ficais satisfeitos, vesti-vos, mas não vos esquentai, e o que trabalha por salário, recebe-o num saco cheio de furos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: meditai sobre o vosso caminho. Subam ao monte, tragam madeira e reedificai a casa, e porei nela a minha vontade e serei glorificado, diz o Senhor. Procurai muito, mas tendes achado pouco, e esse pouco tendes guardado em casa, eu os dissipei com um sopro, por causa, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto a minha casa está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso se deteve os céus sobre vós, orvalho não caiu, e a terra deteve o seu fruto. E chamarei a seca sobre esta terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre tudo o que a terra produz, sobre os homens e também sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Como eu disse, Zorobabel, ele veio para Jerusalém com a tarefa de reconstruir o templo do Senhor. O ministério de Ageu é um ministério muito curto. Ele foi um profeta separado do profeta Sofonia por aproximadamente 100 anos. Os exilados retornaram da Babilônia à Terra Santa em 536 a.C. Deste modo, se cumpriu o prazo dos 70 anos de cativeiros profetizado pelo profeta Jeremias, no seu capítulo 25, no verso 11, e também no capítulo 29, no verso 10. Nessa época, Zorobabel, um descendente de Davi, da casa real, conduziu o primeiro grupo, cerca de 50.000 pessoas, da Babilônia para a Terra Santa. Quase que imediatamente o alicerce do templo foi posto. Entretanto, a obra foi enormemente impedida de ser realizada. E ela deteve-se por um bom tempo. Eles começaram isso, mas detiveram a obra. E quando se reiniciou as obras da reconstrução, esse reinício foi inspirado pelas profecias, tanto de Ageu como de Zacarias, que começaram a animar o povo. Eles viram, numa visão, o templo terminado. O livro de Ageu registra a teimosia dos exilados que tinham retornado quanto à construção, sua vergonha,
a respeito da inferioridade do templo que eles iam reconstruir. Eles vendo que o templo de Salomão era um templo suntuoso, um templo luxuoso, algo muito bonito, muito belo, com muito ouro. E eles agora tinham uma tarefa de erguer um templo simples, porém dentro daqueles padrões determinado por Deus da sua estrutura de construção. E esse reinício, ele foi desanimador. Então os inimigos começaram a criticar, a ver o trabalho deles e via que era um trabalho não muito bonito, não muito sustentado, né? E começaram então a vir as críticas e eles se desanimaram, mas o material estava lá, o material que era para reconstrução do templo, eles começaram a utilizar nas suas próprias casas, na construção das suas casas. E disseram que ainda não era tempo para que se reconstruísse o templo de Deus, como se eles mandassem naquilo que é os decretos de Deus. Porque o templo foi uma instrução de Deus, foi uma preparação de Deus, que preparou o rei Ciro 150 anos antes para que ele tomasse essa decisão de deliberar, né? Porque Ciro, quando assume o comando, ele assume como um guerreiro, como um batalhador, e ele tinha um auxiliar que recebia um título de Dario, que é aquele Dario que aparece lá na história de Daniel. Dario é um título, não é uma pessoa. Mas esse aqui que nós estamos referindo agora é Dario mesmo. Ele é um dos descendentes do rei Artaxerxes. E alguns historiadores chegam até a achar que ele seja filho do rei Assuero com a rainha Esté, mas isso é apenas uma especulação. Na verdade, esse rei Dario, no seu segundo ano de reinado, ele autoriza Zorobabel escolher um grupo e voltar para reiniciar a construção, mas que eles começaram a fazer um trabalho, pararam e alegaram que ainda não era tempo, que devia esperar voltar o restante do pessoal para que houvesse maior quantidade de mão de obra e que eles pudessem, então, ter gente suficiente, né, para começar os trabalhos religiosos. Mas a palavra de Ageu, durante o seu ministério, ele transmite 4 mensagens em 4 meses de exortação para este povo. Então, o povo que estava falando isso, Ageu chega e diz: olha, já que vocês estão com esse tipo de comportamento, com a casa de Deus, o Senhor fala assim, o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificada. A incredulidade, meus irmãos, de quem tenta obstruir as ordens de Deus, são argumentos, mas sempre tem um defeito capital de de cumprir o assunto que é totalmente de Deus. Os argumentos do religioso nessa época era o tempo. Quer dizer, os 70 anos de cativeiro ainda não tinham terminado e eles queriam que terminasse os 70 anos para depois
eles então reiniciarem a construção do templo. E diziam: o templo deve esperar. Como outra desculpa, eles disseram que não tinham permissão do rei. Mas Deus tinha deixado, através do rei Sírio, esta permissão. E o rei Dario deu autorização do retorno do grupo com Zorobabel para começar a reconstrução do templo, mesmo antes de vencer os 70 anos. Era a ordem de Deus através de Ciro, que agora está sendo cumprida pelo rei Dário. E as ordens de Deus, elas são patentes. Aí veja outra mensagem do profeta. Então veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo, para vós habitardes em vossas casas, ornamentada, enquanto esta casa está deserta? Ele veio com uma palavra do Senhor, repetida pelo Espírito Santo, intencional, tem como intenção impressionar o povo quanto à severidade da situação e quanto profundo era o seu pecado. E Deus, então, alerta novamente. Quer dizer que não é tempo de construir a minha casa, mas é tempo de construir a sua, pela sua vontade, né? E a pergunta é: para vós o tempo dá ênfase sobre o pronome vós, é empregado em tom de desdenho, como a palavra este povo é um povo que foi repreendido no versículo 2, que chegou e que era o tempo de construir a casa de Deus. Mas eles estavam relutando. Então o profeta traz mais uma mensagem. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai bem. Gente, isso aqui é uma chamada de atenção. Gente, isso aqui é uma maneira de Deus falar com aqueles que se propõem a fazer a sua obra. Pense bem sobre o vosso caminho. Ou seja, pensa bem na realidade. Significa, olha, ponha o vosso coração naquilo que eu estou mandando fazer, porque eu é que estou sobre a autoridade. Sou eu que comando, sou eu que dei essa ordem. A casa é minha. Mas já que vocês não se preocupam com ela, eu vou dizer para vocês aqui alguma coisa sobre eu pensar bem. Aí Deus chama a atenção deles e diz assim, são 5 advertências. Semeai muito e recolhei pouco. Primeira coisa, você planta muito, você lança muita semente na terra, porque tua questão é se interessar pelas coisas daqui. Mas pela minha casa você não quer se interessar. Você não quer mostrar para fazer o que eu mandei. Porque agora você semeia muito, mas recolhe pouco. Plantavam bastante, mas a colheita não dava. Por quê? Porque Deus estava amaldiçoando a terra. Estava amaldiçoando a semeadura deles. Não tinha fruto, não tinha progresso. Reflita, pense bem no teu trabalho. Ele está tendo progresso? Teu trabalho, a tua semeadura, ela está dando frutos em abundância?
ou você está colhendo muito pouco, ou às vezes quase nada. E é isso que ele fala. Segunda coisa, comei, mas não vos saciai. Ou seja, a comida não é o suficiente para saciar a sua fome. Por quê? Porque Deus está retendo a bênçãos por causa da desobediência, por causa do descuido, por causa de estarem colocando as coisas suas em primeiro lugar e deixando as de Deus em segundo. Jesus dá esse ensinamento quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, as coisas do reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas hoje, elas pensam mais em si, elas pensam mais no bem deste mundo, e todo o progresso que elas cantam é um progresso falso, é um progresso que não tem substância. Vocês veem o tanto que pedem, o tanto que suplicam, o tanto que granjeiam, tentam granjear com os bens dos outros, quando na realidade eles próprios não são produtivos. Então o Senhor dá essa segunda sentença: comei, mas não ficais satisfeito. Você mesmo não está satisfeito com o seu trabalho, com o que você faz, e você procura ocupar o tempo fazendo outras coisas, ou tentando, às vezes, fazer outras coisas, até prejudicar o trabalho de Deus, a obra de Deus e as coisas de Deus. Terceira coisa, bebei, porém não ficais satisfeito. É aquela questão de não dessedentar-se totalmente. Espiritualmente, você bebe, você ora, mas você não chega a ser uma pessoa satisfeita espiritualmente. São igrejas mornas, são igrejas frias, são mensageiros mornos, são mensageiros frios, são pessoas que querem encher o tempo do culto com conversas e não trazendo a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos deixa satisfeitos. É isso que acontece conosco, e lá estava acontecendo isso daí. Eles estavam, tudo que eles faziam não eram supridos totalmente. Quarta coisa, vesti-vos, mas não vos esquentai. Olha ali. A Bíblia diz que Deus dá o cobertor conforme o frio. Mas nós estamos vivendo tempo de coberta curta. Nossas igrejas hoje são igrejas fragilizadas. São igrejas sem o poder do Espírito Santo. Nós não vemos mais nas nossas igrejas batismo com o Espírito Santo. Nós não vemos mais nas igrejas as verdadeiras profecias, as verdadeiras exortações, as verdadeiras revelações das coisas erradas. Nós não temos notado. Quem tem notado os erros nas igrejas com os pastores hoje são as autoridades, são a justiça, porque a igreja não está dando oportunidade do Espírito Santo se manifestar. Ele não é mais buscado, ele não é mais aquele que aquece o coração,
Entramos num culto, um culto mecânico, um culto metódico, um culto cheio de programação, cheio de apresentações, mas que não traz o respaldo e para o coração, não aquece o coração, não enche a alma, não satisfaz a alma. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo, precisamos buscar uma renovação para a nossa vida espiritualmente. Eu lembro que quando cheguei na igreja na década de 60, a igreja era uma igreja de chama, era uma igreja de poder. Os cultos de oração eram cultos que eram cheios de bênção e de graça. Deus se manifestava, havia sinais, havia prodígios, havia maravilhas. A gente via as crianças sendo batizadas, os velhos tendo cântico, as pessoas tendo cânticos espirituais dentro das igrejas. Os louvores eram louvores libertadores, era um louvor que quando a pessoa possessa apanhava o pé na porta da igreja louvando, ela caía no portão, como aconteceu em Parque Sevilha várias ocasiões. Então, meus queridos, a igreja não está sendo uma igreja que está recebendo, se aquecendo espiritualmente. Nós hoje somos crentes cheios de dúvida, buscando socorro no Egito, buscando resolver os nossos problemas lá na frente dos ímpios. Nossos problemas têm que ser resolvidos na frente do Senhor Jesus, na presença do Deus Todo-Poderoso, com nossas vidas cheias do Espírito Santo. E esse povo aqui que não estava querendo obedecer a voz de Deus, estavam passando por esse processo difícil em suas vidas e em seus corações. Se vocês que são membros da Igreja Unida de Vila Carrão e tiverem contato com um pastor chamado Moacir Espaçapã, pergunta para ele, quando ele foi fazer um culto em um sítio, em uma chácara no interior, e que eles começaram a orar lá dentro da casa, e orando, de repente eles percebem que a vizinhança está toda em volta da casa com balde de água, porque disseram que a casa estava pegando fogo, e quando eles saíram lá fora, o fogo que as pessoas de fora viam, era o fogo do Espírito Santo, era a chama do poder de Deus. Pergunte para ele, deve estar aí, a família dele sabe dessa história, ele testemunhou muito tempo, muitas vezes, esse testemunho, e esta era a razão. As igrejas se reuniam em oração, era uma multidão, eram pessoas que vinham para orar e Deus se manifestava. Pastor Manuel de Melo, quando reunia a sua igreja aqui na rua Tuiuti, no tabernáculo, ali Deus se manifestava, o poder de Deus se manifestava, porque a igreja estava buscando o Espírito Santo. Foi uma época que houve colheita de almas, porque aquele missionário, juntamente com seu ministério e tantos segmentos que vieram através da pregação dele, buscavam o poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo era manifesto. Meus irmãos, quando vieram para cá, os missionários americanos, que faziam trabalho nas tendas, esses trabalhos nas tendas eram trabalhos onde se sentia o poder de Deus, a graça de Deus, o povo dançava no Espírito, o povo pulava, o povo corria, porque estava sendo movido pela presença do Espírito Santo, estavam aquecidos, estavam sendo vestidos de poder e revestidos do poder de Deus, e a promessa de Jesus é essa:
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e depois sereis minha testemunha. Meus irmãos, para sermos testemunha de Jesus, nós precisamos de uma renovação, nós precisamos de um revestimento, nós precisamos receber a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus dentro das nossas igrejas. Precisamos tirar de dentro das nossas igrejas as facções, as divisões, os grupinhos, as fofocas, as mentiras. Deus não está nem um pouco contente com isso. Então, mas tem mais. E raras vezes, meus irmãos, raras vezes, nós vemos algum pregador manifestar-se desejoso da presença do Espírito, porque o Espírito revela os erros. Quando a igreja busca o poder do Espírito Santo, revela os erros. Não precisa pastor ser preso, não precisa padre ser preso, não precisa, porque Deus cuida da sua casa, Deus cuida do seu povo. Quando isso está acontecendo, é porque o povo não está buscando a Deus, os pastores, os líderes não estão buscando a Deus, eles não estão levando Deus a sério, e é necessário que se leve Deus a sério. A quinta, e o que trabalha, presta atenção, por salário, recebe num saco cheio de furo. Salário não está dando para nada. Hoje você pode ganhar o que ganhar, não dá. Se você ganha 2, você gasta 2,5. Se você ganha 3, você gasta 4. E assim sucessivamente. O que nós mais vemos nas igrejas são pessoas pedindo oração pela situação financeira. São pessoas que não recebem a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela é uma bênção que ela multiplica. Não precisa você ganhar um salário altíssimo. Você pode ganhar a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. Então, quando a gente tem Deus, a presença do Espírito de Deus, Deus multiplica as coisas na nossa vida. Nós temos condições de andar na presença de Deus, de cabeça erguida, sem estar nos escondendo do açougueiro, do padeiro, do quitandeiro, porque devemos em vários lugares, tendo os nomes protestados, tendo as vidas aí sendo maculada moralmente. Não, meus irmãos, porque Deus nos chamou para nós sermos abençoados, não é para nós sermos ricos, mas que Deus supre toda necessidade. Então, você quer que Deus te dê graça? Procure isso. Então, várias vezes o Espírito Santo descreve tão claramente a causa da falta de progresso. E aqui ele está revelando através do profeta, dizendo: a falta de progresso é a desobediência que vocês cometem, tá? Entre outras coisas, ele nos mostra que ao desviar o dinheiro da obra de Deus para um uso pessoal, causa pobreza da alma. É a alma que fica pobre, e a alma pobre é a alma que é vazia de Deus, é a alma que não tem Deus no coração. Porque a alma que tem Deus, Deus é o rico, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é aquele que supre, Deus é aquele que é o Jeová Jiré. Mas quando nós estamos em obediência a Deus, meus amados irmãos, muitas vezes também vem a maldição sobre o bolso.
eles tiveram as suas finas casas para morar, eles tinham-se separado com a colheita escassa, com debilidade na sua saúde corporal. São nestas declarações dadas pelo Espírito Santo através do profeta que se dá conta do que Deus faz e do que Ele não faz. Porque Deus faz quando eu estou em obediência, quando eu estou temendo a Ele, quando eu estou andando nos caminhos dEle, quando eu satisfaço a vontade dEle, quando eu procuro fazer a obra dEle e zerar pela obra dEle respeitosamente, respeitar Ele, reverenciar Ele. Mas o profeta vem mais, e o profeta diz, verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, meditai sobre o vosso caminho, novamente. Mais uma chamada de atenção, preste atenção no que você está fazendo, para que você não venha se arrepender mais tarde. Ou você pensa que Deus está com os olhos fechados às suas atitudes? De maneira alguma. Os olhos de Deus vê tudo. Ele tem tudo registrado diante dele. Diante dele há um memorial. E o Espírito Santo, aquele prefacia o versículo 5, quando na mesma demonstração agora, para ter um impacto, ele repete, foi feita a propósito. Aí, Deus dá ordem. Agora, vocês subam ao monte, tragam madeira, reedificai a casa, e porei nela a minha vontade, e serei glorificado, diz o Senhor, porque eu quero a minha casa para meu nome ser glorificado. E vocês estão me desobedecendo. O Espírito Santo silenciosamente faz recordar que os materiais para levar a cabo a obra estava disponível dentro de uma pequena distância. A implicação é, não se queria ofertas custosas. É hoje, ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer viver às custas da obra, sem fazer nada. E Deus então manda ir trabalhar, vai buscar o material, vai buscar a madeira lá na montanha. Somente uma boa vontade precisava para fazer a obra. Para fazer a obra de Deus direito, o que precisa é boa vontade. Boa vontade. Você lembra da mensagem dos anjos aos pastores? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens de boa vontade, dos homens trabalhadores, dos homens que fazem a obra de Deus, que trabalham na obra de Deus com seriedade. Com seriedade. Vão lá, mas eles estavam tranquilos. Casa luxuosa, é o que tem muito hoje, carro último tipo, viagens, até viagens de veraneio, custeada, com os dízimos e oferta. Deus está olhando para isso. Você pensa que não está? Estavam tranquilos, tinham dinheiro. Aí, olha a palavra de Deus. Procurai muito, isso é, procurai colher muito, mas tendes achado pouco, tendes colhido
pouco, e esse pouco tendes guardado em casa. Eu tendo os demais, os pobres, as viúvas, os órfãos, não precisam. Eu tenho. Eu vou fazer isso. Aí o que Deus diz? Eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Ele pergunta, por que o que tem na tua casa vai acabar? O que tem não está sendo suficiente porque eu dei uma soprada lá. Deus está soprando, meus irmãos. Mas está soprando para tirar você dessa comodidade. Você acha que você é o Senhor do mundo. E quem é o Senhor do mundo é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que diz isso, eu soprei, foi Deus que soprou. Sopra de que maneira? Os gastos imprevistos. Os gastos imprevistos. Faz um cálculo aí, o que quebra, o que queima, o que destrói, o que o carro quebra, o que se consome, o que vai acontecendo. Aparece uma coisa, aparece a outra. É o sopro de Deus. Ou você pensa que Ele não toma providência? Toma. O que você faz contra o povo dele, Ele vai soprar na tua vida e você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque quem diz isso é o Senhor dos Exércitos. Porquanto a minha casa está deserta, cada um de vós corre para a sua própria casa. Então Deus realmente não brinca, irmão. Eu disse aqui outro dia que Deus, Ele fala o que tem que falar e sem temer a ninguém. A verdade é a verdade. Porque quem se chega para Deus tem que aprender a ouvi-lo e a obedecê-lo e colocar a vida em santidade diante dele. Realmente ser uma pessoa que seja pura diante de Deus. Primeiro, Deus é o segredo da prosperidade. Ninguém prospera espiritualmente e secularmente sem Deus. E ele diz, vocês procuram muito, mas têm achado pouco. É um passo além da primeira frase do versículo 6. Lá eles semeavam muito e recolheram pouco. Aqui eles esperavam muito e adquiriam pouco. Quantos planos você já fez? Vontade que você tem de aumentar, de construir e nunca foi para frente. Por quê? O que aconteceu? Será que você teria uma resposta para Deus? Eles esperavam adquirir, mas adquiriram pouco. Tendes guardado em casa, e eu dissipei. Deus deu um sopro lá, e foi amaldiçoando. O Senhor, a eles, não estavam dando atenção à sua obra. Que todos saibam, essas declarações é para todo o povo, e não somente para os líderes. Precisamos nos preocupar com a casa de Deus, e não somente com a nossa. Porque a mensagem profética era para o governador, e o povo, e para o sacerdote. Versículo 11. Chamarei a seca sobre esta terra. Quem está falando é Deus. A seca é coisa terrível. Essa pandemia é uma seca.
Nós não temos progresso nessa pandemia. Nós estamos encolhidos. Ele vai trazer a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz, sobre os homens e também sobre os animais e sobre todo o trabalho de mão. É maldição ou não é maldição? É fruto da desobediência ou não é fruto da desobediência? E estes versículos mostram-nos a verdade que cada uma das coisas em Judá, nessa época em particular, incluindo o trabalho das mãos, foi amaldiçoado por Deus. Por conseguinte, independentemente da quantidade de trabalho, a engenhosidade, a habilidade e investimento, o povo não poderia esperar que prosperasse. A gente está vendo aqui na nossa nação que nós somos representantes de Deus e nós divulgamos, e durante muito tempo se pregou e se divulgou isso, se propagou que o Brasil é do Senhor Jesus, e nós estamos vendo o nosso governo preocupado porque nós não teremos prosperidade durante os 2 próximos anos, que nós vamos labutar, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, mas vamos colher pouco e vamos guardar muito pouco também. A nossa economia, ela vai haver decadência. Meus amados, havia uma tremenda urgência, segundo o Espírito Santo, para que o templo fosse construído como se evidenciaria. Então Deus quer que nós coloquemos o coração na obra dele, porque o Brasil só se levanta se a igreja tiver um grande avivamento, e é o grande avivamento que traz o despertamento industrial. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu em outros países da Europa, aconteceu nos Estados Unidos, quando a igreja espiritualmente se levantava, o progresso do país ia para cima. Então a nossa responsabilidade aqui também, ela é grande, e as evidências estão nos levando a isso, né? Porque há oposição por parte de alguns que queriam, que desdenhavam, que queriam prejudicar. Nós sabemos que o Evangelho, ele sempre foi criticado, e as pessoas deixam de acreditar no Evangelho quando os evangélicos andavam em obediência a Deus. E hoje, meus irmãos, é muito mais fácil, porque os testemunhos são muito frágeis, são muito pequenos. Pouco evangélico está dando testemunho de verdadeira mudança de vida, de verdadeiro cristão. A questão de Jesus, quando ele ensina sobre o segundo mandamento, não está acontecendo isso. O amor ao próximo, o respeito ao próximo, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é o desrespeito, é a maldade que está imperando em cima de certas lideranças para que prejudiquem o povo. Vocês veem os testemunhos aí na internet das pessoas que são perseguidas, que são destratadas às vezes e não são ouvidas, não são ajudadas. Foram coisas difíceis, mas nós vemos que lá o rei da Pérsia, ele
se incomodou muito mais com o povo de Deus, com a casa de Deus, do que o próprio povo de Deus. Quando Neemias recebe a autorização do rei para vir para Jerusalém, para reconstruir os muros, Neemias pede madeira, pede ajuda, e é dada. O rei lhe concede carta, ele tinha livre acesso aos que tomavam conta das florestas para lhe fornecer madeira, para lhe fornecer homem, para que viesse ajudar na reconstrução. Meus amados, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus vai nos ajudar. Mas precisamos olhar bem para os nossos caminhos. Por onde estamos caminhando? Qual é as nossas atitudes para com a obra de Deus? Como é que estamos tratando-as? Eu sei que é uma palavra difícil, mas é o que está aqui na Bíblia. É o que eu conversei com o Espírito e ele me deu. E eu não transmiti nada aqui que não esteja escrito aqui nas Sagradas Escrituras. É o que está aqui. E você que está levando a obra de Deus relaxadamente, o profeta já disse que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Talvez esta seja a razão que alguma coisa não está acontecendo de bom no nosso meio. Precisamos olhar para o nosso caminho. A sequência desse capítulo, você vai ver que o governador Zorobabel e o sacerdote Josué, filho de Josadaque, diga-se de passagem, seu pai foi morto por Nabucodonosor, mas ele não tinha o problema de ficar com sentimento de quem quer que seja. Ele tinha que fazer a obra de Deus. E nós não podemos carregar conosco sentimento contra ninguém, mas temos que fazer a obra de Deus. Por isso eu quero orar por mim e por você que está me ouvindo nesta hora, para que Deus tenha piedade de nós. Eu não vou nem entrar, irmão, na questão de colheita de alma. A esterilidade entrou dentro das igrejas. Não existe transformação. Existe busca de favores de Deus, mas não vidas transformadas, porque às vezes elas não veem exemplo. Oremos então. Amado Deus, Santíssimo e poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu li nesta noite, Senhor, uma palavra que o Senhor transmitiu através do profeta Ageu durante um período de 4 meses. Tanta coisa que estava acontecendo lá em Israel, no meio do teu povo. O Senhor colocou ali aquele profeta para despertar o povo. Senhor, nesta noite eu quero te pedir, desperta o teu povo. Desperta o teu povo para te buscar, Senhor. Não importa que nós estamos com os templos fechados, mas nós temos as nossas casas, nós temos os nossos lares, podemos fazer isso, podemos fazer corrente de orações, orando em diversos lugares, porque o Senhor ouve a oração, e a oração que o Senhor gosta de ver é aquela que nós
entramos no quarto e fechamos a porta e falamos contigo frente a frente, francamente, com o coração aberto, purificado pelo sangue de Jesus, com os pecados perdoados. Ó Deus bendito, colocando-te em primeiro lugar, o teu reino em primeiro lugar, a tua vontade em primeiro lugar, respeitando a ti, Senhor, ó Deus, e respeitando o nosso próximo. Tenha piedade de mim, tenha piedade da igreja em que me colocaste lá como pastor. Tenha piedade dos meus auxiliares, daquele que o Senhor colocou para me ajudar lá, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, as diaconisas, os cooperadores, os levitas. São pessoas que trabalham na tua igreja, Senhor. Enche eles do teu Espírito Santo, que o trabalho deles seja um trabalho espiritual, um trabalho de adoração e louvor espiritual, não uma apresentação, não um show. Ó Deus, não é uma comoção, Senhor, que nós queremos um avivamento, nós queremos um despertamento, nós queremos, Senhor, que o Senhor trabalhe na nossa vida com a autoridade do Espírito Santo, porque nós sabemos que os dias de Jesus Cristo estão se aproximando e que o verdadeiro avivamento, ele vai acontecer prestes ao recolhimento da igreja, Senhor. Tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós, Senhor. Não nos deixe, Senhor, naufragar, não nos deixe afundar, Senhor, mas socorre, segura na nossa mão, levanta-nos, Senhor, coloca-nos sobre a rocha, coloca-nos, Senhor, sobre a tua presença, que teu Espírito Santo tenha oportunidade no meio do teu povo de se manifestar com a tua presença, com poder, com visão, com revelação, com batismo com o Espírito Santo, com profecia, Senhor, com cura, com milagre, porque, Senhor, o teu povo está te buscando, o teu povo está te procurando, o teu povo está se chegando a ti. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, Senhor, cura. Ó Deus bendito. Se for espiritual, se for pecado, perdoa e cura, Senhor. Porque a tua palavra, confessai os vossos pecados para que sareis. E seremos sarados física e espiritualmente. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus e para a tua glória. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Não deixe de assistir a live da Igreja do Parque Sevilha, quinta-feira, às 19 horas. E domingo, às 18 horas. Eu estarei aqui na sexta-feira, às 19h30. Deus abençoe vocês. Amém.